Se você tem um trabalho que precisa de criatividade para ser executado, você provavelmente já esbarrou naquele momento de você estar sem ideias, ou de você não saber o que produzir, não saber o que escrever, não saber o que colocar em prática. E é muito comum que em profissionais criativos esse tipo de coisa aconteça. Exatamente porque é muito difícil você ter uma criatividade aguçada 100% do tempo. É muito difícil que você tenha várias e várias e várias ideias o tempo todo e que você sempre tenha aquele repertório para ter ideias, colocar essas ideias em prática e colher os resultados dessas ideias. Só que tem uma pergunta secreta que eu descobri no Mastermind que eu participei numa época, que essa pergunta secreta desbloqueou totalmente a minha criatividade. Ela desbloqueou em 200, 300% a minha criatividade. E olha que eu era um cara bem travado criativamente falando. E até hoje, algumas vezes eu tenho uma certa dificuldade em ter novas ideias, em colocar essas ideias em prática, em anotar. E é muito comum que isso aconteça em profissionais que usem a criatividade para se inspirar. Então, em criadores de conteúdo, por exemplo, em profissionais que trabalham com escrita, que trabalham com design e que trabalham em várias áreas. E a pergunta para desbloquear totalmente a sua criatividade é a seguinte: e se tudo fosse permitido, como eu faria para alcançar o resultado X? E quando eu fiz essa pergunta para mim mesmo, foi onde minha mente explodiu. Porque na época eu trabalhava escrevendo anúncios online. Eu sou um copywriter e na época eu escrevia vários e vários anúncios. Eu escrevia volumes de anúncios, aqueles anúncios que aparecem antes de você assistir um vídeo no YouTube, por exemplo, ou aqueles anúncios que aparecem quando você está vendo algum story, algum reels. Eu escrevia muitos deles. E eu precisava escrever em volume, e precisava ser um cara criativo. E naquela época não tinha chat GPT, não tinha muitos recursos para eu ser um cara criativo de uma forma mais automática. E aí eu precisava desbloquear essa criatividade. E aí o cara falou assim, o mentor que estava falando, ele foi lá e falou assim: e se tudo fosse permitido, o que você faria para alcançar um resultado X? E essa é a pergunta que você deve se fazer também. Porque é muito comum que você fique sem criatividade. Mas quando você entende isso, entende a profundidade dessa pergunta, você consegue ir no espaço mais profundo do seu cérebro para ter novas ideias. Porque muitas vezes na criatividade a gente fica travado porque essa ideia pode ser ruim, porque aquela ideia que a gente tem pode ser muito disruptiva e não dar certo. Só que se qualquer coisa fosse permitida, o que você faria para alcançar os resultados que você quer alcançar hoje? E aí ele estava dando os exemplos lá de anúncios. Então ele trabalhava com marketing digital, com anúncios online. Aí ele falou assim: eu quero alcançar X% de conversão nesse anúncio, só que eu não estou conseguindo. Então a gente precisa colocar anúncios novos no ar para ter mais conversões. E se tudo fosse permitido hoje? Se a gente pudesse criar qualquer anúncio dentro das regras lícitas do Facebook? O que a gente faria para criar um anúncio que chegasse nesse resultado? E é onde ele falou que o time dele começou a ter várias ideias, a colocar todas essas ideias em um papel e a chegar em vários anúncios vencedores. Então eles foram desde ideias de política, de Lula, de Bolsonaro e de qualquer outro tipo de coisa dessas, até mesmo coisas muito estranhas, como entrar na abertura de um vídeo pulando, entrar na abertura de um vídeo cortando alguma coisa, fazendo alguma receita, dirigindo um carro. Então foi onde o time dele conseguiu ter várias e várias ideias. Porque eles fizeram essa pergunta, se tudo fosse permitido, como que eles fariam para aumentar as conversões nos anúncios deles? E foi onde ele falou que teve uma explosão de criativos e eles conseguiram ter muito resultado. E é isso que você precisa fazer também. Você precisa ter essa pergunta: e se tudo fosse permitido, como eu faria para converter 10% a mais na minha página de vendas? E se tudo fosse permitido, o que eu faria para criar um design disruptivo e que chamasse a atenção das pessoas? E se tudo fosse permitido, como que eu faria um conteúdo para viralizar nesse ano? E se tudo fosse permitido, como que eu faria para um conteúdo chegar a 1 milhão de visualizações? Então, quando você coloca essa pergunta, você abre espaço para o seu cérebro trabalhar e tira essa trava mental, tira essa trava da criatividade, e é onde as coisas fluem muito, muito e muito melhor. Isso aconteceu comigo, eu tenho certeza que vai acontecer com você também. Eu também separei algumas formas aqui nesse vídeo de aumentar ainda mais as suas ideias e de ter mais qualidade nessas ideias que você tem. Então já te passei uma forma de você conseguir ter muitas ideias, de você ser um cara mais criativo, porque a criatividade é uma habilidade treinável e que você pode alcançar ela também, mas também algumas formas de você ter ainda mais ideias, da qualidade dessas ideias ser muito melhor e de você ter muito mais facilidade ao executar e ao colocar tudo isso que você está pensando em prática. E a primeira boa prática, caso você queira ter mais qualidade nas suas ideias, é ter um arsenal de ideias. É você ter uma incubadora de ideias,
ter um arquivo de ideias ou do que quer que você queira chamar, mas você ter um lugar para armazenar as ideias que você tem ao longo do dia. Porque as melhores ideias que a gente tem, não necessariamente a gente está sentado em um papel e anotando tudo que vem na nossa cabeça. Às vezes, as melhores ideias que a gente tem vem naqueles momentos onde a gente não está pensando em ter novas ideias. Naqueles momentos de ócio, naqueles momentos que a gente não está fazendo nada, ou que a gente está lendo algum livro, ou que a gente está fazendo algum tipo de atividade que não necessariamente esteja voltada a pensar em alguma ideia em específico para o objetivo que a gente quer chegar. A gente é criativo justamente nessas horas também. Quantas vezes você já não estava tomando um banho e você já teve uma ideia disruptiva ou foi muito longe nos seus pensamentos? É nesses momentos que você tem propensão de ter algumas ideias. E assim que você tiver elas, você pegar esse armazenamento de ideias e anotar sua ideia. E anotar o que você está pensando e colocar no papel mesmo, ou colocar em algum bloco de notas do celular, para quando você voltar nessa ideia, você desenvolver ela um pouco melhor. Então, assim que você tiver uma ideia nova, você anotar nesse armazenamento de ideias. E a outra prática para você ser uma pessoa ainda mais criativa e desbloquear totalmente a sua criatividade é você ter momentos de ócio produtivo ou ócio criativo. É você ficar realmente sem fazer nada ou fazer coisas que não exijam muito da sua atividade mental. Porque aí quando você está distraído ou quando você começa a pensar demais, é onde você abre espaço para o cérebro ter aquelas ideias que ele não teria caso você tivesse realmente concentrado aqui. Então você ter esses momentos de ócio criativo é muito importante para o seu cérebro. É muito importante não somente para ele descansar das principais atividades que deixam ele cansado, mas para abrir espaço para que ele possa pensar em mais ideias, para que ele possa descansar de pensamentos de trabalho e para que ele possa realmente ter esse descanso programado e para ele atuar em cima do que realmente é preciso. Porque nesses momentos de ócio criativo, primeiro que você não tem essa trava mental de ter algumas ideias barradas só porque você acha que não vai dar certo. E segundo, que quando você fica sem fazer nada, é onde o cérebro começa realmente a agir da forma mais primitiva dele. Então, quando você vê uma criança, por exemplo, quando você vê ela brincando, e ela inventa brincadeiras, inventa personagens, inventa histórias, inventa coisas para fazer, mesmo sem algum recurso em específico, a criança é mestre em inventar, a criança é mestre em criatividade. Exatamente porque ela não tem esse bloqueio cerebral ainda, ou porque ela não tem essa trava mental de ficar bloqueada por algo ser muito irrelevante na cabeça dela, ou de algo não fazer tanto sentido assim também. Ela vai tendo essa criatividade para inventar histórias e para brincar de coisas que a gente nem mesmo imaginaria, é porque ela tem esses momentos de ócio, onde ela deixa o cérebro atuar da forma mais primitiva dele. E é exatamente isso que você deve fazer também, caso você queira aumentar a quantidade das suas ideias e a qualidade delas também. A outra boa prática para você aumentar ainda mais a qualidade das suas ideias e a quantidade dessas ideias para ser um cara ainda mais criativo e dar certo nos seus projetos é você desenvolver repertório. Então, desenvolver repertório é o que eu falo de você assistir cursos, assistir a podcasts, a você escutar audiolivro, a você ler, a você anotar, a você buscar por mais aprendizado, a você se inserir em novas experiências de vida, você conversar com pessoas e você ter esse repertório, desenvolver esse repertório de ideias, de conhecimentos. Porque quanto mais conhecimento você tem, quanto mais repertório você coloca na sua mente, dos mais variados assuntos, é aí onde seu cérebro vai ainda mais longe na hora de ter ideias boas, na hora de ter qualidade nas ideias, e você consegue ser muito mais produtivo na sua criatividade. Você consegue ter mais facilidade na hora de ser criativo. Então, primeiro você fazer aquela pergunta que eu coloquei lá no começo do vídeo, de se tudo fosse permitido, o que você faria para alcançar o seu resultado? E ao longo do tempo, ao longo da sua rotina, do seu dia a dia, você desenvolver repertório, você ter momentos de ócio criativo, você ter um arsenal de ideias, um armazenamento de ideias para você colocar todas elas também. Então é você colocando essas práticas, essas pequenas práticas no seu dia a dia, que as coisas vão fluir muito melhor. Eu mesmo era um cara extremamente travado para poder produzir conteúdos. Eu tinha uma ideia por semana, eu tinha uma ideia aqui e outra daqui 2 semanas, porque eu não desenvolvia essas competências, eu não desenvolvia essas habilidades e eu não tinha ideias. Eu não era um cara tão criativo assim, eu não me considerava um cara tão bom criativamente falando. Só que eu comecei a treinar essa habilidade. Eu comecei a desenvolver algo que nem sequer existia tanto assim na minha mente. Tanto que era muito comum eu sentar aqui, olhar para uma folha em branco e tentar pensar em ideias, e essas ideias nunca virem, porque eu não tinha esse repertório, porque eu não tinha esses momentos de ócio criativo que são importantes, eu não armazenava as ideias que eu tinha ao longo do dia.
E se você fizer isso, eu tenho certeza que vai desbloquear completamente a sua criatividade. E a próxima prática que eu coloquei aqui para você é você desenvolver o hábito de leitura. Então, só nesse momento que eu estou gravando esse vídeo para você aqui, eu estou com 2 livros na minha mesa. Estou com o Diário Estoico e o Storynomics. É um livro técnico, um livro de histórias e copywriting, e outro livro um pouco mais comportamental. Diário Estoico, um livro comportamental, e Storynomics, um livro mais técnico. Esses 2 livros, eu estou lendo eles, e a junção desses tipos de conhecimento, tanto de uma área mais comportamental, tanto de uma área mais técnica, é isso que me permite desenvolver ainda mais esse repertório. Isso tudo só foi possível porque na minha rotina eu estou inserindo o hábito da leitura novamente. Eu estou lendo um pouquinho todos os dias. Estou lendo 20 minutos, 40 minutos todos os dias. Eu tenho certeza absoluta que se você quiser ser um cara mais criativo e colocar o hábito da leitura na sua rotina, eu tenho certeza que a qualidade e a quantidade das suas ideias e a quantidade da sua criatividade, no final das contas, serão muito maiores. Porque com a leitura você consegue ter aprendizagem por leitura, aprendizagem lendo, você consegue colocar o seu cérebro para pensar mais. E quando o seu cérebro pensa mais e vê esse repertório que está contido nos livros, é onde sua mente explode. Você tem muito mais repertório para desenvolver essas ideias, para colocar essas ideias em prática e para ser ainda mais criativo. Então é muito importante que você leia. E você não precisa ler 50, 100 livros por ano. Mas se você ler um pouquinho todos os dias, 20 minutos por dia, 10 páginas por dia e começar a adotar esse hábito, as coisas vão fluir muito melhor. Isso eu garanto com 100% de certeza. A leitura mudou minha vida. A leitura vai mudar a sua vida também. E não só na parte das ideias, mas na parte de raciocínio, na parte de organização dos seus pensamentos, na parte da transmissão do seu conhecimento. Então vai ser algo que vai mudar completamente a sua vida, é colocar o hábito da leitura também. A outra boa prática para você aumentar a qualidade e quantidade das suas ideias e ser ainda mais criativo é você ser um polímata. Então é você querer aprender sobre vários assuntos e colocar essa aprendizagem na sua rotina também. Então hoje, por exemplo, hoje eu vi um pouco de filosofia, hoje eu vi um pouco sobre comportamento, eu estudei um pouco também sobre dinheiro, estudei sobre a criação de histórias, estudei sobre o estoicismo e vi um podcast, vi um audiolivro, na verdade, sobre como fazer amigos e influenciar pessoas, que é um livro bem comum, só que eu ainda não tinha começado. Então só aí já foram vários assuntos diferentes em um mesmo dia. Eu vi um pouquinho de cada assunto todos os dias. E quando eu estou plantando essa sementinha do conhecimento na minha mente todos os dias, eu vou colher um resultado gigante lá na frente. E é isso que vai acontecer com você também, se você colocar esse hábito de ser um polímata na sua vida. Eu não estou pedindo para você ser um cara que sabe pouquinho de muitos assuntos. É você ser um cara que sabe médio ou muito de poucos assuntos, mas que esses poucos assuntos sejam variados o suficiente para você ter um repertório e para você aumentar a profundidade do seu conhecimento e das suas ideias. Então é você estudar assuntos correlatos à sua área. Então, por exemplo, a minha área aqui é a produção de conteúdos. A minha área é trabalhar com o cliente. São essas 2 principais áreas que eu tenho no meu trabalho hoje. No meu trabalho convencional, eu atuo bastante com os clientes, atuo com bastante proximidade deles. E na criação de conteúdos eu preciso desenvolver histórias e preciso ser um cara legal de ser assistido. Então eu estudo esses 2 principais assuntos. Tanto boas práticas de clientes, quanto histórias. Só daí eu já tenho 2 assuntos complementares. E aí outro assunto complementar que eu coloco é o comportamento humano. Que aí nesse comportamento humano entra a filosofia, entra a persuasão, entra a criatividade, por exemplo, entra a criação de histórias, e entram vários outros assuntos. Entra repertório, por exemplo, entra o estoicismo também. Então entram vários assuntos nesse guarda-chuva de assuntos que eu preciso estudar. E alguns outros assuntos são assuntos que eu puramente gosto ou que são complementares a isso. Então a Bíblia, eu leio a Bíblia, por exemplo, que é um assunto complementar a essas minhas áreas. Então é você estudar assuntos complementares à sua área, que vão te ajudar a desenvolver repertório, para ter muitas ideias e automaticamente você vai ser um cara bem criativo. Então certeza que isso vai mudar completamente a sua forma de trabalhar a partir de hoje. Se você é um profissional criativo e precisa ter a criatividade como centro do seu trabalho, isso vai mudar completamente a forma com que você trabalha hoje. E o último tópico que eu quero abordar aqui com você nesse vídeo é a exposição. Então é não somente você estudar, é não somente você desenvolver repertório, mas você também se expor a várias situações de vida que te levem a ser um cara mais criativo. Então muito se fala nas pessoas terem experiências de vida e que as experiências de vida potencializam muito várias áreas da sua vida. Potencializam o seu repertório, potencializam a sua oportunidade de conhecer outras pessoas,
de viver experiências que você não viveria convencionalmente. Eu complemento aqui que as experiências de vida é algo muito importante que você viva também a partir de agora. Experiências de vida que eu falo é você conhecer outras pessoas, é você praticar um novo esporte, é você praticar um novo hobby, é você fazer algum tipo de aventura em específico, é você viajar, é você ter esse contato diferente do que você teria no seu dia a dia, é você sair um pouco da rotina no final das contas. E quando você desenvolve isso, quando você desenvolve essas experiências de vida, você aumenta extremamente mais o seu repertório. Quando uma pessoa faz uma viagem internacional e conhece pessoas de vários outros países, por exemplo, ela conhece várias culturas, conhece vários modos de pensar e só daí já aumentou muito a criatividade dela. Ela já tem um repertório muito maior do que ela teria se ela ficasse só no Brasil. Então você percebe que ter experiências de vida é algo muito importante também. Eu gosto de ter experiências de vida na parte de aventuras, por exemplo. Então eu gosto de praticar novos esportes o tempo todo. Só nos últimos 3, 4 anos eu já pratiquei uns 3, 4 esportes diferentes. Eu gosto de ter muitas aventuras, então pulei de paraquedas, pulei de parapente, fiz rapel, já fiz escalada, já pulei de asa delta, só nos últimos anos. Então são experiências de vida que vão aumentando o modo como o nosso cérebro pensa, o modo como ele tem ideias e vai expandindo o nosso comportamento, vai expandindo o nosso repertório e é onde abre espaço para a criatividade se aflorar. Porque em muitas dessas experiências de vida, o cérebro está atuando da forma mais primitiva dele. E quando a gente chega nessa forma mais primitiva, é onde a gente libera espaço dos estímulos supérfluos e irrelevantes do dia a dia para a gente ter mais ideias, para a gente ser um cara mais criativo. Eu sei que eu repeti bastante a palavra criatividade nesse vídeo, mas é muito importante que você entenda essas boas práticas. Porque quando você entender essas boas práticas e colocar isso na sua rotina, eu tenho a mais absoluta certeza que a sua criatividade vai desbloquear e você vai ser um cara 200% mais criativo, 1000% mais criativo. Isso não vai ser mais um problema na sua vida, porque a criatividade é uma habilidade 100% treinável. Tem pessoas que já nascem com ela, mas se você não nasceu com ela, assim como eu, tudo bem, você pode desenvolver essa habilidade, desenvolver essa soft skill, que as coisas vão melhorar muito na sua vida. Principalmente se você é um cara que trabalha com criatividade. Então eu espero que você tenha entendido todos os conceitos que eu te passei nesse vídeo. E tenha sempre em mente aquela pergunta que eu coloquei lá no começo. E se tudo fosse permitido, como que você faria para alcançar os resultados que você quer chegar? E ter esses comportamentos que eu te falei aqui ao longo do vídeo, para você aumentar ainda mais a qualidade das suas ideias, a profundidade das suas ideias, a profundidade da sua criatividade e a qualidade da sua criatividade no final das contas. Que assim você vai se diferenciar muito dos seus concorrentes. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Enquanto você se inscreve, eu vou deixar um vídeo aparecendo aqui na tela. E aí você assiste esse próximo vídeo, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar também. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.